Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa formação online em avaliação psicológica clínica. Neste módulo, como você já sabe, nós estamos abordando dicas de instrumentos para avaliação, triagem e intervenções em quadros de saúde mental. Nessa videoaula, eu vou trazer uma dica de uma escala que é considerada por profissionais de saúde mental escala de padrão ouro para intervenções para avaliações em demandas de depressão. Demanda aí muito frequente, tenho certeza, dos nossos consultórios psicológicos. Eu estou falando da escala de depressão de Hamilton. Essa escala ela é voltada para a avaliação de pacientes com quadro clínico de depressão, com público adulto, até por volta de 54 anos, que tem como objetivo avaliar principalmente quadro de sintomas somáticos e também do humor. Nós vamos conhecer aqui uma das versões dessa escala. Existem mais de 20 versões atualmente dessa escala, uma escala que tem aí desde a sua primeira versão mais de 50 anos. Tenho certeza que você, psicóloga, psicólogo, profissional de saúde mental, lida com demandas, quadros depressivos, né? Pacientes com transtornos, com diagnósticos com síndrome de depressão, e essa é um instrumento, e este é um instrumento, melhor dizendo, que pode ajudar bastante. Só um lembrete. Diagnósticos de transtornos, a gente vem falando isso aqui na formação, não é feito apenas com aplicações de testes de escalas. Esses instrumentos eles são complementares, eles são fundamentais para acompanhamento, para manutenção, para avaliação e levantam sim indicadores, principalmente de quadros sintomáticos de determinados transtornos. No caso, a escala de Hamilton, ela levanta indicadores, né, de quadros sintomáticos de pacientes com depressão. Por isso, na videoaula agora, nós vamos conhecer uma das versões, que inclusive ela está validada aqui para uso aqui no Brasil, da escala de depressão de Hamilton. Vamos conhecer agora. Muito bem, então nós vamos agora falar um pouquinho dessa excelente escala e eu recomendo que você, psicólogo e psicólogo, tenha aí entre os instrumentos da sua bateria clínica. Como dito, a escala de depressão de Hamilton é um instrumento de avaliação de quadros de sintomas depressivos. É um instrumento multidimensional, ela foca mais de uma dimensão do quadro depressivo, principalmente somático e o aspecto do humor melancólico. É não privativo de profissionais de psicologia, então pode ser utilizado por outros profissionais. Na realidade, ela é muito utilizada por profissionais da psiquiatria. É heteroavaliativa, você vai aplicar no seu paciente, levantando indicadores dos quadros sintomáticos, e tem como ênfase, como já dito, os sintomas melancólicos e físicos da síndrome depressiva. Não é recomendado para aplicar para o público geral, ela é indicada para públicos que já tenha um histórico, já tenha um quadro depressivo ou sintomas depressivos no seu histórico, que a gente vai verificar isso muito bem na anamnese, na entrevista inicial, entre outras formas de ter esse contato com novos pacientes ou pacientes já do nosso consultório. Interessante que ela tem de domínio público, você consegue baixar a versão dela, uma das versões, são várias versões, na internet de forma gratuita. Permite, então, a quantificação de sintomas depressivos. Ela lembra, inclusive, procedimentos de alguns testes psicológicos para avaliar a depressão, como o BDI-2, como o EBADEP, mas é um instrumento interessante para ter como complementar nessa avaliação. E é possível, através dessa escala, detectar sintomas somáticos da depressão. Como dito, ela tem mais de 50 anos desde a sua primeira versão. O público-alvo da escala são adultos entre 18 e 59 anos, e as diferentes escalas da escala de depressão de Hamilton, elas variam entre 17 a 20 itens por escala, tá? Tempo médio de aplicação 30 minutos, e ela tem uma pontuação de escala tipo Likert, que vai de 0 a 4 pontos, sempre sendo assinalado como 0, quando o paciente, o profissional também identifica que os sintomas estão ausentes, os sintomas depressivos estão reduzidos devido à medicação, ou há dúvida sobre aquele sintoma, se realmente é um sintoma que se enquadra como sintoma depressivo. Nós vamos agora conhecer um modelo da escala de depressão de Hamilton. Inclusive, esse modelo está disponível nessa excelente obra. Recomendo você também ter esse livro, que é o Instrumento de Avaliação em Saúde Mental da Artmed, tá? Organizada
por Clarissa Gordensay e outros organizadores. Existem vários modelos de escalas com foco em avaliação e intervenção em saúde mental. Também traz uma fundamentação de como é a construção da escala, o uso da escala. E o legal é que, além de trazer o modelo da escala, que nós vamos conhecer, traz orientações sobre a aplicação, sobre os estudos de fidedignidade e confiabilidade. Vale a pena você ter essa obra aí no seu consultório, tá bom? Então vamos conhecer um dos modelos da escala de Hamilton. O modelo que eu trouxe para você, baseado no livro, está aproximadamente na página 236, 237 dessa obra que eu acabei de mostrar. E aqui está a escala de avaliação de depressão de Hamilton. Vejam como ela lembra muito alguns testes, né, psicológicos de autorrelato. Então nós temos aqui em negrito o sintoma que vai ser avaliado. Ela usa como escala temporal a última semana. Em alguns sintomas a gente explora um pouquinho mais do que essa última semana, mas o padrão é avaliar a última semana. Então, o humor depressivo. Aí a gente tem já, entre parênteses, a explicação do que é um humor depressivo, pelo menos os sintomas mais comuns: tristeza, desesperança, desamparo e sentimento de inutilidade. E nós vamos perguntar ao nosso paciente se ele tem sentido na última semana esses sintomas. Vai ser 0 pontos se os sintomas estiver ausente, se os sintomas, mesmo presentes, estão reduzidos por causa do uso de medicação, ou se o próprio paciente você não conseguir identificar se dá para caracterizar como depressivo, um humor depressivo, aí 0 pontos. 1 ponto, sintomas relatados somente se perguntados, sintomas relatados espontaneamente com palavras, comunica os sintomas não com palavras, mas com expressão facial, postura, voz e tendência ao choro. 4 pontos, o paciente comunica quase que exclusivamente esse sentimento, tanto no seu relato verbal como na comunicação. Sentimentos de culpa, ausente. 4 pontos. Autorrecriminação, acha que decepcionou outras pessoas. Ideias de culpa, ruminação de erros, ações pecaminosas, mar no passado. Paciente acha que doença atual é punição, castigo, delírio. Veja que aqui o psicólogo, a psicóloga, pode ir analisando e respondendo as pontuações. Houve vozes que acusam ou denunciam e ou têm alucinações visuais ameaçadoras. 3. Suicídio. Então, só relembrando. Primeiro ponto, humor depressivo. Segundo ponto, sentimento de culpa. Terceiro item, quadro sintomático, suicídio. Aqui, percebam que esse modelo é o próprio profissional que vai estar respondendo baseado na história clínica, no atendimento do paciente e do cliente. Exige do profissional, isso inclusive é uma das observações que a obra traz, o profissional precisa conhecer do quadro clínico, precisa entender do uso de escalas e precisa conhecer dos sintomas depressivos, tá? Presença de sintomas relacionados ao suicídio, então vamos ter aqui de 0 a 4 pontos. A tentativa de suicídio, insônia, que estão os sintomas, insônia intermediária, insônia tardia, trabalho e atividades, então sintomas relacionados ao trabalho e atividades, como por exemplo, não teve dificuldades na última semana. 1 ponto vai ser pontuado se os pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionados a atividades, trabalho ou passatempos. 2 pontos, se houve uma perda de interesse em atividades, passatempos ou trabalho, e relatado diretamente pelo paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão ou vacilação, e assim por diante. Aborda o retardo, lentidão do pensamento da fala, dificuldade de concentração, diminuição da atividade motora, agitação, ansiedade psíquica, ansiedade somática. Passando aqui pelos grupos de sintomas: sintoma gastrointestinal, sintomas somáticos gerais, sintomas genitais, hipocondria, perda de peso e crítica, consequência da doença. O entrevistador, o observador, vai estar dentro do contexto, né, do atendimento com o paciente pontuando. E aqui você vai trabalhar como uma entrevista, um guia de entrevista estruturado para a aplicação da escala. E aqui, na aplicação dessa escala, nós vamos estar perguntando para o paciente e o cliente. Aqui eu vou ler só algumas observações do próprio guia. Primeira questão de cada item deve ser feita exatamente como está escrita. Frequentemente, essa pergunta irá extrair informações sobre a gravidade, frequência dos sintomas, suficientes para se avaliar o item com segurança. Questões adicionais são fornecidas, todavia, caso seja necessária maior exploração ou clarificação de um sintoma. As questões especificadas devem ser usadas até haver informação suficiente para se avaliar o item com segurança.
Em alguns casos, você poderá ter de adicionar suas próprias perguntas para obter informações necessárias. Período de tempo, como dito, trabalha com o período de tempo da última semana, porém, se nós precisarmos, entendemos que podemos ampliar, a gente pode ampliar esse período de latência para um pouco mais ou um pouco menos, inclusive pensando nos últimos 2 ou 3 dias em relação ao atendimento clínico, tá? Item de perda de peso, ele traz algumas dicas que não só pelo relato, mas pela observação, perda de peso sem o interesse de regime por parte do paciente, tá? Referente ao funcionamento habitual também, a gente pode fazer algumas observações. Então, aqui vem o roteiro da aplicação da escala. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a última semana. Como você tem se sentido desde a última semana? Ou dia da semana, 2, 3 dias da semana, como a gente pode alterar. Se o paciente for ambulatorial, a gente vai perguntar se ele tem trabalhado, se não, especificar o motivo. Item 1. Como tem estado seu humor na última semana? Você tem se sentido para baixo, deprimido, triste, sem esperança? Na última semana, com que frequência você se sentiu? Utilize a palavra referida pelo paciente. Todos os dias. Sentiu isso o dia inteiro? Você tem chorado? E aí, pensando nessa entrevista, na forma que o paciente vai responder, a gente vai pontuar aqui a escala, tá? Se pontuou de 1 a 4 pontos, pergunte há quanto tempo você tem se sentido dessa maneira. Veja que esse questionário, essa escala, a gente não vai entregar para o paciente. Nós vamos utilizar como roteiro de entrevista, mas quem vai estar pontuando é o entrevistador. Você tem se sentido especialmente autocrítico nessa última semana? Sentido que fez coisas erradas ou decepcionou outras pessoas? Se sim, se ele responder sim, quais foram esses pensamentos? Você tem se sentido culpado em relação às coisas que fez ou não fez? Você tem pensado que, de alguma forma, é responsável pela sua depressão? Você sente que está sendo punido ficando doente? De acordo com a resposta, a gente vai dar a pontuação. Nesta última semana, você teve pensamentos que não vale a pena viver? Ou de que você estaria melhor morto? Pensamentos de que se machucar ou até se matar? Se sim, o que você tem pensado sobre isso? Você já se machucou? Então a gente vai estar pontuando de acordo com a entrevista. E aí lembrando, quando é que se deve utilizar ela? Primeiro, nunca utilize como triagem. Ela não deve ser utilizada como um instrumento de triagem. É um instrumento de avaliação, principalmente de monitoramento de pacientes já com quadros de humor depressivo, histórico de depressão, tratamento para depressão, e inclusive com o uso de psicofármacos, tá? Então nós temos aqui sempre a orientação de como você pode fazer a pergunta e as respostas e as pontuações que você vai assinalar, certo? Lembrando que essa versão ela tem 17 itens, tá? Aproximadamente 30 minutos. Na prática, a gente acaba fazendo uma aplicação maior, então recomendo reservar aproximadamente aí 50 minutos na sessão de atendimento para fazer a aplicação dessa escala. Por quê? Porque a gente não quer fazer uma aplicação na escala rápida, a gente quer fazer a exploração clínica das perguntas, dos sintomas do quadro do nosso paciente. Então, a escala de depressão de Hamilton ela é excelente para fazer essa manutenção, essa avaliação de monitoramento de pacientes com quadros depressivos, com síndrome depressiva diagnosticado, mas ela não tem como objetivo fazer diagnóstico de depressão. Então, acabamos de ver mais um modelo de um instrumento que nós recomendamos para você ter aí no seu bateria, né, de instrumentos de avaliação para o contexto clínico. Lembrando que nós trouxemos essa versão da escala do livro Instrumentos de Avaliação em Saúde Mental, da ArtMed. Vale a pena ressaltar que esse instrumento é importante ser aplicado em pacientes com já quadros de depressão, com diagnóstico de depressão, com síndrome depressiva já diagnosticada. Nunca utilizar como instrumento de triagem, até como a gente já teve aqui uma videoaula sobre instrumentos de triagem em saúde mental. Nós vamos trazer outros modelos de instrumentos para intervenção e avaliação em saúde mental, mas esse instrumento ele é interessante, é recomendado para avaliação de manutenção mesmo, dentro já do processo da psicoterapia, pode ser até dentro do processo de avaliação, mas desde que não seja aplicado no início como instrumento de triagem. Mas já o instrumento de um quadro de um paciente, nós entendemos, que nós já identificamos, diagnosticamos, que há um histórico, que há uma demanda de depressão. E aí é importante, antes da aplicação, fazer uma entrevista de pré-testagem para explicar os objetivos desse instrumento, para explicar
quais são as finalidades, né, dessa avaliação, até para que seja bem fidedigno a resposta. Porque deu para perceber que alguns itens, se a gente for aplicar no primeiro, segundo ou terceiro atendimento, a gente pode ter não tanta participação do ponto de vista de confiabilidade, porque fala de suicídio, fala de demandas que podem ser ainda delicadas para um paciente recém-atendido por você, que tem pouco atendimento, que ainda não criou o vínculo, ainda não criou o rapport terapêutico também, ainda não criou a estruturação do setting adequado. Então, esse é outro ponto interessante. Na próxima videoaula, nós vamos conhecer mais um modelo de instrumento em saúde mental, para intervenções, e vamos ainda nesse módulo conhecer dicas de testes para avaliação da depressão, como o BD2, EBA, DEP, e também dicas de outros instrumentos com foco também em saúde mental. Lembrando que sempre que for um instrumento privativo de profissionais de psicologia, o acesso vai ser através da plataforma exclusiva da Visos e não aqui no acesso, né, na plataforma da Hotmart. E você, gostou dessa nossa videoaula? Nós estamos disponibilizando essa videoaula aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, mas você pode ter acesso a essa aula e muitas outras videoaulas sobre instrumentos, dicas de testes psicológicos, ensinando como é a aplicação de vários testes psicológicos para o contexto clínico na nossa formação em avaliação psicológica clínica, formação aí privativa para profissionais de psicologia. Acesse na descrição desse vídeo o link de acesso da nossa formação. Você já pode fazer sua matrícula, já pode começar a ter acesso às aulas. E também vamos deixar na descrição desse vídeo o link da compra dessa excelente obra lá pela Amazon. Recomendo bastante este livro. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Te encontro na formação. Um grande abraço. Tchau, tchau.